Boa noite, irmãos. Paz de Deus a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. A palavra revelada por Deus de hoje está no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. Cada vez que ouvimos a palavra de Deus, o sangue de Cristo nos purifica. E o poder de Deus entra na nossa vida, na nossa casa, e o Senhor, com o seu poder, nos tira da prova. Te convido agora para participar juntos, na comunhão, do testemunho do irmão que será ordenado, e da palavra enviada por Deus. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Também, irmãos, dentro dessa condição, já como diácono, irmãos, pedir a oração da igreja e contar alguma coisa que Deus fez na vida do irmão Antônio também. A Irmandade permanece na mesma comunhão. Deus seja louvado. Amém. Eu dou graças a Deus, primeiramente pela salvação de vida eterna, em glória nos céus, que Deus me oferece juntamente com todos vós. Se ficar firme na fé, um dia herdaremos a coroa de glória. Eu dou graças a Deus, com a idade de 9 anos, na congregação de Ipiranga, servo de Deus que atendia o culto de jovens, sentiu de trazer todas as crianças para buscar os dons, e naquela manhã, por misericórdia de Deus, o Senhor selou-me com a bendita promessa do seu bom Espírito Santo. Graças a Deus, o Senhor me chamou com a idade de 17 anos, aleluia. Em 84, o Senhor preparou uma das suas filhas para ser minha esposa, nos deu 2 filhos. Sou muito feliz porque o Senhor colocou uma serva de Deus para me ajudar a ter esse presente momento com uma verdadeira companheira. Eu dou graças a Deus, irmãos, que com a idade de 3 meses eu fui acometido com a meningite aguda no cérebro e a paralisia infantil tomou conta do meu corpo. Eu me entortei todo, os meus braços se colheram para trás e as minhas perninhas foram tudo para trás. Minha mãezinha não servia a Deus, aleluia, e a titia falava do Evangelho da Graça para ela, e sempre quando falava era uma contenda. Fui desenganado pela ciência, quando o médico me desenganou, que não tinha mais recurso, aleluia, Deus falou com a minha mãezinha dentro daquele hospital. Você está vendo a serva de Deus que você toca ela de cabo de vassoura e fala do meu evangelho da congregação para você e você não aceita? Vai lá, chama ela para orar para o teu filho. A oração dela subirá até os céus e tu saberás que existe Deus na terra. A titia foi, fez uma oração para mim e o Senhor me colocou completamente liberto. Aleluia, com isso Deus converteu a mãezinha. Aleluia, chamou o papai, mas o papai não teve a conversão, ficou um ano e pouco só na graça. Irmãos, ele abandonou a mamãe, mas a serva de Deus ficou firme no Senhor, foi buscar a palavra, e o papai fazia proposta para ela: larga do teu Deus, deixa de congregar, deixa de ir na igreja, aleluia, me segue por onde vamos ter uma vida feliz.
Se você largar, eu vou colocar comida dentro de casa, eu vou colocar aluguel pago, 6 filhos, 6 homens, aleluia. Ela foi buscar a palavra na congregação do Ipiranga, e o Senhor, ela orou, aleluia, e falou: Senhor, o homem pediu para me te largar, mas te digo, eu não te largo nem pela vida, nem pela morte. Mas ele prometeu que não vai dar nada comida, nem nada para mim, e nem vai pagar aluguel. Como é que eu vou fazer para criar essas crianças, tudo pequeno, tudo escadinha? E o Senhor respondeu a palavra, Salmo 23, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Serei o teu Deus, serei o pai dos teus filhos, serei o teu esposo, serei o teu pastor e nada vai te faltar. Glória a Deus. Faltou tudo, irmãos, começou a faltar tudo. O leite da mamãezinha secou, a criança recém-nascida não podia amamentar, irmãos. E naquele tempo os irmãos se lembram, vou contar rapidinho só essa, irmãos, aleluia. Os irmãos se lembram que servia leite na leiteira ali, irmãos, aleluia, leite de litro. E minha irmã pediu para o meu irmãozinho buscar 1/4 de litro de leite na venda. Mas, irmãos, quando ela deu dinheiro, ele gastou o dinheiro tudo no carrinho de doce e foi lá pedir o leite para o homem despejou o leite do litro para a leiteira e falou: cadê o dinheiro? Ele falou: moço, deixa eu levar, o meu irmãozinho está com fome, eu preciso levar para minha mãezinha fazer mamadeira. Ele pegou e falou assim: não, seu pai veio aqui e proibiu de vender tudo fiado para vocês, eu não posso fazer isso. Despejou o leite da leiteira de novo no litro, aleluia. Meu irmãozinho voltou chorando para casa, pensando que a minha mãezinha ia bater nele. E quando chegou, minha mãezinha falou: Senhor, o que eu faço? Eu posso passar fome, mas a criança chora que quer mamadeira e eu não tenho da onde tirar. O Senhor falou: eu não falei na minha palavra que eu sou o teu pastor, nada te faltará. Não pede para ninguém, nem para a esquerda, nem para a direita. Pega teus filhos, fecha as portas, bate na minha porta. Irmãos, nós morávamos num quarto de cozinha, bem pequenininho, 6 assim, tudo em volta da cama da mãezinha, e nós oramos, e nós dormimos na oração, mas a mãezinha ficou lá: Senhor, eu não levanto desta oração enquanto tu não me responder. Aleluia. Ela com os olhos da carne fechados e os olhos do Espírito abertos, ela viu uma nuvem branca que se aproximava de casa, veio, passou pelo quarto onde ela orava, foi até a cozinha, e com os ouvidos da carne ela viu pingar dentro da leiteira. Quando, irmãos, aleluia, o Senhor falou: levante e vê a minha obra. Quando levantou, irmão, a leiteira estava transbordando de leite. Glória ao Senhor, querido. Isso sustentou a serva de Deus na fé, na graça. Hoje, com 87 anos, 42 anos da piedade, aleluia, criou seus 6 filhos. Hoje eu digo, aleluia, eu e a minha casa louvam o Senhor. Dou graças a Deus, irmãos, por essa preparação. Não vejo em mim condições, não vejo em mim capacidade, mas, aleluia, sou totalmente dependente das vossas orações, para me poder, irmãos, exercer isso que o Senhor confiou em mim. Aleluia, que eu possa dar um bom e fiel testemunho, e junto com todos vós, um dia, herdaremos a coroa de glória. Rogo de vós as vossas orações, porque, irmãos, aleluia, só Deus para nos ajudar nesse ministério tão lindo que é a piedade. Dou graças a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, irmãos, por tudo que Deus tem feito. Como já foi dito, os irmãos ouviram os testemunhos, os sinais de Deus nos acompanham, não é, irmãos? Agora a Irmandade vai orar por ele, para que Deus o abençoe, abra as portas da revelação, para que ele também possa servir o Senhor. Deus tem preparado, irmãos, de viajar bastante na obra de Deus, no atendimento da sua obra.
por esse vasto país americano e alguns outros lugares também onde Deus tem nos enviado. Por onde tenho ido, irmãos, tenho me feito portador da saudação, inclusive da minha congregação, que é Miami e Pompano Beach, no sul da Flórida. Eu trago a saudação, e para onde for, levarei também as vossas com a santa paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Esperaremos agora no conselho da Santa Palavra. Temos vários servos de Deus, a quem o Senhor enviar a palavra. Irmãos, vamos servir o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, está um pouco longe para mim falar o nome dos irmãos, os servos de Deus que estão saciantes, especialmente os mais antigos, se sentem guiados por Deus. Serve o Senhor. Irmão Ivan, revela a palavra, irmão Ivan, usar, serve a Deus. Irmão Laércio, deixa eu dar a palavra. Glória a Deus. Eu não me lembro o nome do irmão agora. Deixa eu usar a palavra, irmão. Irmão Jorge, irmão Jefferson, irmão Mauro, outros anciãos, irmãos, não sei onde estão, se tem mais irmãos. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus revela algum dos irmãos. Sirvam o Senhor. Estamos na presença de Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos ver com a ajuda de Deus, irmãos. O Senhor ainda tocava nesse assunto durante a explicação para a ordenação. Vamos ver com a ajuda de Deus a primeira epístola universal do apóstolo Pedro, o primeiro capítulo. Glória a Deus. Capítulo 1 da primeira epístola de Pedro. Se todos encontraram, lemos com a ajuda de Deus. E disse assim a Sagrada Escritura: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai e em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma esperança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados em várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram
diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando a que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos a Cristo, que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, os quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, das quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Estes versos, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Prezados irmãos, servos e servas de Deus, esta palavra que vemos aqui, irmãos, é uma carta escrita, como nós acabamos de ler, pelo apóstolo Pedro, irmãos, às igrejas. Irmãos, houve um determinado tempo em que o Evangelho, irmãos, começou a progredir entre os gregos, entre os gentios, como nós acabamos de ouvir hoje na explicação da ordenação do servo de Deus. E houve, irmãos, ali então, uma prosperidade na obra de Deus, não é? E, consequentemente, irmãos, com essa prosperidade, tanto o Senhor fazendo obras entre os irmãos hebreus, irmãos judeus e entre os gregos, houve uma grande perseguição em Jerusalém, irmãos, e também na Antioquia. E os homens de Deus, as famílias, servos de Deus, eles se dispersaram, irmãos, para o norte, como diz aqui, o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Isto é hoje, irmãos, o norte da Turquia, onde estão estas regiões. E naquela época, como não tínhamos avião, como não tínhamos carros, irmãos, e nem trem, e nem ônibus, isto era longe, irmãos, era longe. Eles se imigraram, famílias, e a igreja se imigrou na época da perseguição. Os irmãos podem ler lá mesmo, depois da ordenação de Estevão, irmãos, quando o Senhor começou a fazer a obra, houve uma grande perseguição que culminou com a morte de Estevão, irmãos, e o povo do Senhor, a igreja, dispersou. Fala que a dispersão, ou seja, eles se dispersaram, eles foram fugindo, irmãos, e se refugiaram em outros povos. Irmãos, e o Senhor se usa de Pedro para escrever esta carta para estas famílias, estas igrejas que estavam dispersas no norte da Turquia, do dia de hoje. A Turquia não existia naquela época, irmãos, como existe hoje, não é? A geografia era diferente. Escrevendo esta carta para estas igrejas. Mas, queridos irmãos, parece, ao entendimento de Pedro, que ele escrevia a carta para estas igrejas, mas a verdade, nós acabamos de ver aqui como foi intitulada a Epístola Universal. Foi escrita para todos nós, irmãos, que fazemos parte desta obra em que nós vamos ouvir aqui agora. Disse assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqui entra a igreja. Eleitos, esse povo era eleito, segundo a presciência ou conhecimento prévio de Deus Pai, em santificação de espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Irmãos, esta igreja não pode ser mais um agrupamento de povos ou mais uma religião na terra. Não é este o fundamento da igreja. Não é este o fundamento e não é este o propósito da igreja, nem por Deus e nem para nós. A nossa congregação, irmãos, ou seja, o nosso povo, a nossa irmandade, a nossa fé, ela é marcada pelo que Deus fala aqui. De outra maneira, nós não somos a igreja de Deus, nós somos um povo, nós somos uma instituição, nós somos mais
um povo que se reúne com algum objetivo. E nosso objetivo é o objetivo de Deus. Porque diz aqui, irmãos, eleitos, ou seja, fomos elegidos, não por nós. O irmão nem a irmã não se elegeu para ser filho de Deus, ou para servir a Deus, nem eu também. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue. Ou seja, o Senhor nos separou para esta obra, por conhecimento dEle, para a obediência da sua palavra, do seu evangelho, e para sermos santificados pelo Espírito Santo que opera na igreja. Glória ao nome do Senhor. Ainda que eles estavam dispersos, hoje a igreja de Deus está dispersa pelo mundo, está aqui em Washington, está no norte, mais norte dos Estados Unidos, está na África, está na Europa, está no sul da América do Sul, está para todos os lugares, dispersos, espalhados, mas temos que ter certeza de uma coisa: somos o mesmo povo, eleitos segundo a presciência de Deus. Irmã e irmão, você está aqui porque você é um eleito segundo a presciência de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Chamados para a obediência. O irmão não recebe isto, a obediência, porque o irmão é bonzinho, porque a irmã é boazinha, porque é submisso. Não, irmãos, isto é uma obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo faz no seu coração e no meu, para obedecermos o evangelho que nós recebemos. Glória ao nome do Senhor. Para que, irmãos, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Irmãos, sem a aspersão do sangue de Cristo não tem a graça. Não tem a graça. O sumo sacerdote, irmãos, uma vez por ano, ele entrava no lugar santíssimo com o sangue das ovelhas, com o sangue do sacrifício. E com a sua mão, ele molhava os seus dedos, a ponta dos seus dedos, irmãos, no sangue do sacrifício, e aspergia e fazia aspersão, irmãos, sobre os objetos santos que estavam no lugar santíssimo. E nisso, irmãos, ele santificava tudo aquilo pelo sangue daquele cordeiro que havia sido oferecido. E é isso que santificava o homem, que santificava também os objetos, irmãos. Ele fazia isso uma vez por ano. Agora, a obra que Deus fez está aqui feita por ti, irmã, para mim, para todos nós, que mediante a fé que a irmã tem, que o irmão tem no Senhor Jesus, que nós temos que ter esta fé, que somos eleitos pela presciência de Deus para participar desta obra. Quando o Senhor Jesus estava na cruz do Calvário, quando ele clamou ao Pai, irmãos, naquela hora, no momento da sua aflição, que ele dizia: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento em que ele rende o Espírito e disse: Senhor, Pai, está tudo consumado, ou seja, a obra está feita. Naquela hora ele rendeu a Deus o seu Espírito, irmãos, que estava nele, irmãos, e diz a palavra que o véu do templo, que dividia o lugar santíssimo do lugar santo, ele se fendeu de alto a baixo, irmãos, e aquilo que os outros não podiam ver, aquilo foi aberto para nós. Agora, irmão, o Senhor tem feito toda esta igreja eleito segundo a presciência de Deus, e caiu sobre ti e sobre mim pela fé o sangue da aspersão. Quando nós nos aproximamos do Senhor, e Deus nos fez reis e sacerdotes, porque a tua oração antes, se tivéssemos no tempo da lei, nós por orarmos tinha que usar o sacerdote, o sumo sacerdote, que oferecesse sacrifício para que nós pudéssemos orar, e ele intercedia por nós ao Pai. Quando Deus nos fez reis e sacerdote, aceitando a oferta de Jesus, quando o irmão ora, quando a irmã ora em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos ensinou a orar pelo seu nome, ao Pai pelo seu nome, irmãos, quando o Senhor nos ensinou isso, não é uma formalidade, irmãos, não é uma palavrinha mágica que acontece ali, não é isso. É que quando nós invocamos a Deus em nome do Senhor Jesus, nós estamos entrando no santuário com o sangue dele. Nós não podemos aproximar do santuário com as mãos vazias, nós estamos aproximando com o sangue dele. Então, aspergindo sobre nós
o sangue de Jesus Cristo, somos santificados pela fé nele. Glória ao nome santo do Senhor. E se nós tivermos a fé, diz aqui, o Espírito de santificação, que é o mesmo Espírito Santo, trabalha em todos nós a santificação que o irmão não consegue, que a irmã não consegue, nós somos santificados pela fé, pelo sangue de Jesus. Glória ao nome do Senhor. O Espírito de santificação trabalha em mim. Eu não consigo santificar pelo meu próprio entendimento, pela minha própria força, e nenhum de nós conseguimos, mas o Espírito do Senhor que está em ti, se tu buscares, irmão, o Senhor, dizer, Senhor, eu preciso da santificação, pelo sangue de Cristo que foi aspergido em nós e pela fé, nós aproximamos do Senhor, o Espírito de santificação, que é o Espírito Santo, trabalhará em nós e te santificar, te fará um homem santo e uma mulher santa na presença de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. E diz aqui, uma vez que alcançamos isso, irmãos, nós alcançamos a outra parte, graça e paz. E ela é multiplicada entre nós. De onde vem a tua paz? Do teu dinheiro? Não. Da tua condição financeira? Não. Da tua saúde? Não. A tua graça e a tua paz vem do Senhor, vem do Espírito Santo. Quantos homens estão cheios de tanto recurso na terra, irmãos, e mulheres, de tanto conforto, e não têm a paz que Deus te deu, não tem a paz que nós alcançamos no Senhor. E se tem alguém aqui nesta hora, ouvindo esta palavra, ou que seja online, ou que seja aqui, ou que seja na tua casa, que você está em guerra, que você está em dificuldade, que você perdeu a tua paz por alguma coisa, hoje clama ao Senhor, para que o sangue de Cristo caia sobre ti e te traga esta paz. E a graça do Senhor, entrará a paz no teu coração e você verá que a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, possuirá a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então diz aqui, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Glória ao nome do Senhor, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Ou seja, irmãos, se Ele nos gerou de novo, quer dizer que a primeira geração passou, não é? Foi o que o Senhor falou para Nicodemos, quando o novo nascimento está aqui, quando Nicodemos procurou o Senhor, e o Senhor Jesus fala para Nicodemos, é necessário ter nascer de novo, Nicodemos. O Senhor não estava falando do batismo, estava falando do nascimento do novo homem, ser gerado de novo, ser gerado em Cristo. Irmão, irmã, se você creu no Senhor, o batismo foi a obediência da palavra, mas o Senhor te gerou em Cristo. Nós somos gerados de novo. O homem velho já não funciona mais. O homem velho não pode ter domínio sobre nós, ainda que às vezes ele aparece. A natureza humana quer aparecer, mas a natureza do novo homem, Jesus Cristo, começa a aparecer em nós. Sendo gerado de novo, diz a palavra do Senhor aqui, para uma viva esperança, não a esperança de ser rico na terra, de ser cheio de tanta coisa. Se Deus se dá, louvado seja Deus, mas para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma esperança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada no céu para vós ou para nós. Essa é a tua esperança, a esperança da vida eterna, a esperança da glória eterna. Qual é o propósito? Muitas das vezes, irmãos, quando a dificuldade acontece na nossa vida, nós procuramos, mas qual é o propósito da minha vida? Eu não vejo o propósito. Está aqui o propósito da tua vida, para que você viva eternamente com o Senhor na sua glória, para que nessa terra, o tempo da tua vida, você seja transformado, você seja transformada para ser feito à figura do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Para que venhamos guardar esta herança que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Porque, irmãos, uma coisa gloriosa que nós temos aqui, uma viva esperança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar. Irmãos, por quê? Porque essa esperança não acaba. Ela não acaba. O homem envelhece, a mulher envelhece, mas nós dormimos na esperança, irmãos, forte como no dia que nós estamos recebendo. Ao contrário, ela vai crescendo e fortalecendo dentro de nós. E ela no céu, o propósito dela é eterno e é fiel e é o mesmo. Que mediante a fé estás guardados. O Senhor está guardando a tua fé, a tua esperança e a minha. Na virtude de Deus para a salvação,
já prestes a se revelar no último tempo, em que em vós grandemente vos alegrais, ainda que importa que, sendo necessário, sejais por um pouco de tempo contristado com várias tentações. Irmãos, a nossa vida tem tentação, tem provação, tem angústia, como o servo de Deus foi ordenado aqui hoje, um momento de grande alegria, não é? Mas vai vir a luta, vai vir a tentação, virá, vai vir a prova, virá, vai vir o momento em que a nossa fé vai ser testada, virá, não é? Mas, irmãos, quando vier esse momento, importa que sendo necessário, é necessário, porque tem uma obra aqui, que estejais por um pouco de tempo contristado com várias tentações, não é? Então isso passamos, porque isso que prova a nossa fé. Vamos provar a nossa fé para o Senhor? Não, o Senhor já sabe qual é a medida da tua fé. Ele é Deus, onipresente, onisciente, onipotente, para nós mesmos. A prova da nossa fé. Glória ao nome do Senhor. Porque, irmãos, diz aqui, esta alegria que temos, irmãos, quando somos provados, esta alegria enche o teu coração e o meu, porque sabemos que passamos por uma prova, por alguma tentação, que é por um pouco de tempo, em várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, e aprovado pelo fogo se acha em louvor, honra e glória. Olha o que esta obra faz na revelação de Jesus Cristo. Aí aparece a tua fé na revelação do Senhor, a minha e a de todos nós, ao quais, aqui vem a firmeza da tua fé e da minha. Igreja, não se canse com esta palavra, preste atenção, irmãos, porque isso aqui é a firmeza da tua fé no dia da prova, no dia da angústia, no dia da luta, que o tentador vai vir falar no teu ouvido. Você vai estar sendo provado pela tua fé, se você já não está sendo provado agora, não é? Mas aqui vai manifestar a firmeza da tua fé, que diz, o qual, falando do Senhor Jesus, o qual, não havendo visto, amais. Quem de nós que vimos o Senhor? Mas nós amamos Ele. O amor dele está derramado nos nossos corações, como diz a palavra, não é? Amais, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo infalível e glorioso. Irmãos, servir a Deus, existem aquelas outros comentários que não vêm do Senhor. Servir a Deus é sofrimento, é padecer, não é nada disso. Essas aflições, ela vem por um pouco de tempo, diz a palavra do Senhor. Mas diz aqui a palavra do Senhor, mas crendo vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, infalível, glória ao nome santo do Senhor, para o objetivo da nossa fé. Diz aqui, o fim da nossa fé, não é que ela vai terminar, é o objetivo, o fim é o objetivo da nossa fé, a salvação das almas. Aqui conclui a obra de salvação que Deus tem para todos nós, a salvação das almas. Para que o Senhor levantou um diácono hoje? Para a salvação das almas. Para que são ordenados diáconos? Para a salvação das almas. Para que a instituição da igreja? Para a salvação das almas. Porque todo esse trabalho, para que chegamos ao conhecimento de Cristo e nos salvemos da condenação que há de vir sobre toda a terra. Glória ao nome santo do Senhor. Da qual salvação, irmãos? Quando os profetas, o Espírito de Cristo que estava nele mostrou, eles se maravilharam, mas que salvação é esta? Porque o Espírito de Cristo que estava nele falava que Deus vinha habitar conosco na terra, que o Senhor ia habitar no coração dos homens, Deus conosco, não é? Então eles falam dessa tão grande salvação, inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Eles profetizaram, eles falaram, inquiriram, porque acharam maravilhoso. Irmão, irmã, esta graça que você participa e eu participo é algo glorioso. Eles inquiriram, não é? Mas a nós foi dada, indagando a que tempo, ou em que ocasião, o Espírito de Cristo que estava nele indicava, anteriormente testificando, os sofrimentos que haviam de vir e a glória que havia de se seguir, porque ele iria sofrer para pagar pelos nossos pecados, mas a glória de Deus tomaria você e eu e todo aquele que crer no seu Filho. Glória ao nome do Senhor. O qual foi revelado não para eles, não para si mesmo, mas para nós vos foram anunciado por aqueles que veio pelo Espírito Santo, enviado do céu, que vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam atentar. Chamou a atenção até dos anjos, irmãos. Como é que é isso?
Deus habitar no homem mortal? Irmã, a irmã crê que o Senhor habita em ti? A irmã crê que Deus está no teu coração agora, que a irmã é templo do Espírito Santo? O irmão crê que o irmão é templo do Espírito Santo? O irmão crê que o irmão foi feito reis e sacerdote para ministrar diante do altar do Senhor? O irmão crê que quando o irmão ora em nome do Senhor, o irmão entra no santuário com o sangue de Jesus nas tuas mãos? O irmão crê que sobre ti foi espargido o sangue de Jesus para que você seja santificado nele? O irmão crê e a irmã crê que apesar das tuas fraquezas, das suas dificuldades que você teve ou tem, o sangue de Cristo cai sobre ti nesta noite, nesta hora, ou toda vez que você vê a palavra do Senhor e você é purificado pelo sangue do Senhor? O irmão crê do ministério que o sangue de Cristo cai sobre ti e o poder do Espírito Santo opera em ti uma obra sobrenatural que o irmão não pode fazer, mas que Deus faz na tua vida? O irmão crê que o poder de Deus entra na tua casa, na tua vida, na tua prova e te tira da dificuldade e te faz um homem poderoso para servir o Senhor? Foi o que Estevão alcançou quando ele entendeu e recebeu o dom do Espírito Santo. É o que Deus tem para nós nesta noite. Glória ao nome santo do Senhor. Que o poder de Deus habite na igreja, que o poder de Deus esteja entre nós. Nós não estamos aqui, irmãos, simplesmente numa apresentação social ou numa diplomando alguém, não, irmãos. Nós estamos aqui recebendo o poder e a glória do Senhor entre nós. Bendito é o nome santo do Senhor. E esse poder toma a tua vida e a minha e nos faz caminhar como filhos de Deus. Glória ao nome do Senhor. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, agora sabendo que tudo isso, não vamos perder a nossa mente. O Senhor me tomou com poder e com glória, eu vou sair. Não. Sabendo de tudo isso que Deus fez, quem é você? Eu sou filho de Deus. O que é que você sente? Eu sinto a presença de Deus. O que é que você vê? Eu vejo a glória que está para se revelar, que já se revelou em mim. Qual é a tua esperança? A esperança da vida eterna. Os irmãos pensam que isso é comum? Perguntar para um homem no mundo, ele não tem essa resposta, irmão. Tendo tudo isso, tendo toda essa esperança, agora seja sóbrio. Seja sóbrio, porque o irmão vai se misturar no mundo, no meio dos pecadores, no meio das pessoas pecadoras, vão se aproximar da tua casa, vão aproximar do teu trabalho, vão aproximar da tua vida. Seja sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu. Irmãos, não temos que fazer nada. O irmão não teve que fazer nada. Ela se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo se revelou para ti e você creu nele. Louvado seja Deus. O que falta para o irmão? Não falta nada. Não falta nada. Mas o que eu tenho que fazer, irmão? Não tem que fazer nada. Mas como que eu vou ser salvo? Já está aqui, você creu no Senhor? Você recebeu o Espírito Santo? Ele produzirá em ti a santificação que você precisa. Os frutos do Espírito aparecerão na tua vida pela obra do Senhor. Na santificação do Espírito, o Senhor operará na vida desse ministério, desta igreja e todo aquele que creu na palavra do Senhor. É esta obra, irmãos, que Deus tem feito em cada um de nós. É a palavra que Deus manda para nós nesta noite. Queira o Senhor acrescentar-nos a fé, a esperança e a graça para viver na palavra e dentro da palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Antes de sair, ajude esse canal a crescer. Se inscreva agora e deixe seu like nesse vídeo. Através do seu like, que o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E assim, a palavra de Deus alcança mais corações. E se você lembrou de alguém, durante essa palavra, compartilhe agora mesmo esse recado de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. A gente se encontra no próximo vídeo. Paz de Deus a todos.